preparando aquele povo, foi apresentando para eles circunstâncias para que eles aprendessem a guerra. E às vezes, irmão, nós temos que também lutar com as nossas armas que o Senhor deu, as nossas armas espirituais. Nós temos armas espirituais, irmão, para pelejar contra as tentações, seja ela do mundo, né? Seja contra a consciência da carne e dos olhos, seja contra as ciladas do diabo, contra as nossas vidas. Então, o povo de Israel estava ali passando por uma situação complicada, não entendemos, mas Deus sabia o propósito. 40 dias ele estava afrontando o povo de Israel, e Davi, aquele jovem, um jovem ainda moço, de aparência jovem, se apresentou ali e começou a ouvir aquelas pessoas comentando com medo, porque aquele homem havia afrontado, se havia alguém para lutar com ele. Irmão, se todo o povo de Israel se unisse, tivesse um só pensamento, eles pelejariam contra Golias e matariam, porque era um exército imenso, mas eles estavam divididos nos seus próprios pensamentos. Enquanto Davi, mas o propósito ali era com Davi, ele ouviu, perguntou o que sucederá aquele que matar aquele homem. E aquelas pessoas, um passando para o outro, as histórias, o rei dará sua filha em casamento, e isentará toda a sua família de impostos. Mas era algo tentador, mas ninguém estava sujeito, confiante a entrar com Golias, porque aquela guerra era com Davi, aquela guerra era para que todos olhassem, testemunhassem que a vitória vem do Senhor. A nossa vitória, irmãos, ela vem do Senhor. Não adianta nós lutarmos com as nossas forças, não adianta nós lutarmos com os nossos meios, porque o Senhor, irmãos, é Ele que peleja, aleluia. Ele é varão de guerra, Ele vai na nossa frente. Louvado seja o Senhor. E Eliabe, ao escutar que Davi estava audacioso, porque ele foi ali levar os mantimentos a seus irmãos, ele começou a criticar: o que você faz aqui, Davi? Com quem ficou aquelas poucas ovelhas lá no deserto, lá no campo? Se Jessé, irmãos, mandou Davi, é porque Davi era um jovem de responsabilidade. Ele era alguém que tinha responsabilidade. Nós também temos responsabilidade sobre as nossas vidas. Nós somos mordomos, irmãos, das nossas vidas, das nossas palavras, das nossas atitudes. Nós vamos prestar contas com o Senhor, do nosso corpo, dos nossos filhos, da nossa família. Nós somos também mordomos, irmãos. Então Davi não chama qualquer pessoa, o Senhor não chama qualquer pessoa para a sua obra. O Senhor chama pessoas, irmãos. Ele escolhe pessoas para capacitar. Não diga que você é fraco, não diga que você não sabe falar, que você não tem capacidade. Se Deus nos chamou, irmãos, é porque Ele conhece a nós melhor que nós mesmos. Ele conhece a nós melhor que nós mesmos. Então Davi começou a perguntar. Então ele se desviou de Eliabe, porque Eliabe queria tirar o propósito de Davi. Davi tinha agilidade para se desviar de comentários. Nós devemos nos desviar de comentários, aquilo que vai tirar o foco do propósito que Deus tem nas nossas vidas. Davi sabia para que ele estava ali, até porque Eliabe, irmãos, foi testemunha na casa do seu pai, quando Samuel foi enviado para consagrar. E nós vemos aqui Eliabe um sentimento de inveja, de mediocridade, mas Davi continuou. Então começaram a ouvir o que Davi falava, e as palavras de Davi foram motivando algumas pessoas, até que chegou ao ouvido de Saul. Louvado seja o Senhor. Quando chegou ao ouvido de Saul, aquelas palavras, no versículo 32 diz: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Aleluia. Davi foi chamado até a presença de Saul, para que ele
Saul olhou para Davi, teve até pena de Davi. Ah, mas você é muito moço, você não está preparado. Golias é um homem experiente em guerra, é um gigante. Irmãos, Saul estava tão desesperado que qualquer proposta para ele era bem-vinda, mas ele nem percebia. A gente vai ver aqui que Davi não era conhecido. Davi já havia tocado arma para ele, para expulsar o espírito que havia na vida de Saul, mas Davi era alguém despercebido, era alguém que estava ali esperando o tempo de Deus. Nós devemos também esperar o tempo de Deus. Não adianta a gente colocar a carroça na frente dos bois. Irmãos, é no tempo de Deus, tudo é no tempo de Deus. Quando o Senhor chamou Abraão tinha quase 70 anos, um ancião. Deus usa, irmãos, a quem Ele quer, como Ele quer, da maneira que Ele quer. Louvado seja o Senhor. Então Saul, com suas estratégias, começou a vestir Davi com as suas armaduras, botou nele o seu capacete, botou nele a sua couraça, e ele chegou até mesmo a vestir as suas roupas de guerra. Mas ele não tinha agilidade. Davi não tinha como lutar com aquelas armas. Davi tirou aquelas armas de sobre si. Davi tinha uma agilidade. Ele disse para o rei: olha, o teu servo lá no campo, ele matou